TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Muito boa noite a todos, boa noite aos telespectadores da RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Agora nós estamos aqui em Brasília com o nosso programa em Evidência na TV, com nossos quadros Radar dos Municípios. Eu quero agradecer a sua parceria aí na RDC TV e dizer que a partir de agora nós estamos aqui em Brasília nesta parceria aí com a Revista em Evidência. Quero lembrar a todos também que este programa, ele tem nossos parceiros que mais uma vez nos honram com essa grande parceria, que é a Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. O Cicobi Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Lembrando que você pode se inscrever no canal do YouTube da Revista em Evidência e também no Instagram, @Revista em Evidência. No programa de hoje, nós vamos receber o Alexandre Ferreira, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Ele vai explicar como funciona o programa Desenrola. Milhões de brasileiros vão poder tirar o seu nome, vão poder tirar seu nome das dívidas, limpar o seu nome. Mas como funciona? Você que está endividado agora, o que você tem que fazer? Nós vamos explicar um passo a passo com o Alexandre Ferreira aqui no programa. E também vamos receber Mané Quassen, ele é secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação do presidente Lula, da Presidência da República, e vai fazer um balanço sobre os 6 primeiros meses do presidente Lula. O presidente Lula, que foi há pouco tempo aí no Rio Grande do Sul, inaugurou 546 casas, unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, e vai falar sobre os demais programas do governo federal. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na RDC TV, aqui com a Revista em Evidência nos canais 24 e 524 da NET. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Começo com Alexandre Ferreira, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e uma boa noite. Voltaire, boa noite, obrigado aqui pelo espaço, por receber. Boa noite aqui também para os ouvintes aqui da Rádio Acústica, para os telespectadores da RDC TV. É um prazer aqui estar com vocês para falar um pouquinho do Desenrola, que é esse grande programa que o governo lançou e que vai mobilizar, já está mobilizando muita gente no país e que a gente pretende aqui que tenha um impacto muito relevante. Então vai ser um prazer poder explicar, falar um pouquinho aqui de o que acontece agora, né? Alexandre Ferreira vai desenrolar aqui para nós esse tempo. Para você que está endividado, preste atenção que a gente vai fazer um passo a passo, sem termos difíceis, sem ser complexo, para você que está endividado poder resolver a sua vida. Alexandre Ferreira, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Para aquele ouvinte, telespectador, o seu João, a Dona Maria, o Tiago, o Felipe, está com problemas de dívida, está endividado. Quem pode, nesse momento, Alexandre, buscar desenrolar e resolver o seu problema com as dívidas? Legal, Voltaire, acho que vamos explicar um pouquinho qual que é o objetivo do programa e aí falar um pouco do passo a passo. Em primeiro lugar, o que é importante todo mundo ter clareza, o que o governo federal está fazendo? Lançando o Desenrola, que é um programa emergencial de renegociação de dívidas. Então, o nosso principal objetivo é unir numa ponta o credor, né, que é o titular ali do crédito, né, é o banco, é uma companhia, enfim, é uma varejista, e do outro lado, a pessoa que por alguma razão se endividou. E o que a gente viu foi que no contexto da pandemia, em especial, muita gente precisou fazer dívida, inclusive para fazer compra no supermercado, para poder se alimentar. Então foi um cenário aí realmente muito grave. Então a gente está olhando para esse momento em que hoje no país temos 70 milhões de pessoas que estão com o nome sujo em algum órgão de proteção do crédito, né? E a gente sabe como isso é chato, que isso tem várias implicações para a nossa vida, inclusive para a nossa sensação, porque ninguém gosta de estar com o nome sujo. Então acho que em primeiro lugar é isso, é uma renegociação e o governo está criando mecanismos para isso. Então o que a gente começou essa semana, que a gente lançou e que começou na segunda-feira com os principais bancos? É uma etapa de renegociação de dívidas bancárias. Então o que está valendo hoje?
Você, pessoa que está com o nome negativado, que tem uma dívida contraída entre 2019 e o final de 2022, que tem uma negativação nesse período, você pode entrar em contato direto com o seu banco, e os principais bancos do país já começaram a rodar essa renegociação, e ver qual é a condição, qual é o desconto para essa renegociação que está lá. Então, nesse primeiro momento, o governo criou um mecanismo que é um incentivo, um estímulo para que esse banco melhore as condições de refinanciamento da dívida. Então, é isso que começou agora, nesse momento, e que vai até o final do ano. Então, foco em dívida bancária. Então, esse aqui é o primeiro passo para pessoas que estão nessa condição e que têm uma renda mensal de até R$20 mil. Tá? Então, nesse momento, que começou agora no dia 17 de julho, que vai até o final do ano, acho que esse é o ponto. E o que a gente recomenda? Que as pessoas procurem os bancos. Então, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa, Itaú já estão operando. Tem outros bancos que estão aqui estudando o programa, que devem entrar nos próximos dias e semanas. Então, entre em contato pelo canal direto do seu banco, indo lá falar com o seu gerente, entrando no aplicativo e veja a condição para renegociação. Isso é fundamental porque a gente tem visto que os bancos estão dispostos a dar condições boas aqui para esse refinanciamento, incluindo uma condição que é pelo menos 1 ano para poder refinanciar essas dívidas. Então a gente entende que essa primeira etapa ela é muito importante para já começar a aliviar essa situação, para que as pessoas possam ir aos poucos retomando o poder de compra, se reorganizando e recuperando a dignidade. Que acho que, de novo, a gente sabe que é um momento fundamental, assim, estamos falando de 70 milhões de pessoas hoje. Então todo mundo, assim, todos nós ou passamos, ou conhecemos alguém que passou, ou está passando por uma situação dessa, um parente, um vizinho, um amigo, e sabe o impacto que isso tem na vida de cada um. Agora, Alexandre, para a gente explicar para essa pessoa que vai na instituição bancária, vai no banco procurar renegociar, essa pessoa, ela precisa já estar com algum cadastro no governo federal, ela precisa acessar o site do Desenrola Brasil, não precisa, ela vai no banco, o banco faz, qual é a tua orientação para essa pessoa? Hoje é ir direto no banco, Tá. Não precisa de cadastro. Então acho que esse é um ponto importante da gente colocar. O pessoal já tem o cadastro lá no banco, é só ir direto no banco para ver a condição de renegociação. Mais para frente, o que a gente vai fazer a partir de setembro? Tá. A gente vai ampliar os setores que vão ser contemplados pelo Desenrola. E aí isso vai ser feito pela uma plataforma do governo em que vai ter, aí sim, dívidas também de varejistas, conta de luz, conta de água atrasada, né? E as pessoas vão poder entrar e vai ser para uma população que tem renda de até 2 salários mínimos ou que está no cadastro único, que é beneficiária de algum programa do governo federal, tipo Bolsa Família. Então, se você recebe Bolsa Família e está com uma dívida nessas condições, você também vai poder acessar a partir de setembro e aí vai ter um cadastro pelo GovBR, que é o site do governo. Perfeito. Isso, então, é uma etapa que vem mais para frente, e, inclusive, é um ponto importante a gente colocar, que a gente vai chamar a população para entrar, mas a gente está chamando aqui, e eu falava aqui com o João Luiz, da importância que é os credores também, não é mesmo? Então, de que nesse momento, aí um pouco mais. Então, hoje, bancos, mais para frente, todos os credores que fazem negativação, desde uma pequena loja até uma grande companhia de energia, uma distribuidora, eles podem entrar, mas é voluntário. Então, o credor precisa estar lá para que a gente possa fazer esse ambiente de renegociação com o beneficiário, com a população. Nós estamos conversando justamente aqui no nosso programa com Alexandre Ferreira, ele que é assessor lá da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Qual a expectativa, Alexandre, de quantos milhões de brasileiros devem procurar instituições bancárias nessa primeira quinzena, assim, com o programa bombando, as pessoas falando, com o governo também trabalhando a propaganda desse programa? Olha, o que a gente espera, assim, a gente está falando de um universo de 70 milhões de pessoas no país que tem negativações e das quais a gente tem 40 milhões que estão numa faixa de renda mais baixa e 30 que estão numa faixa de renda, né, acima de 2 salários. Então é muita gente, é gente pra caramba, e boa parte desse pessoal
tem dívidas com bancos, que são dívidas de cartão de crédito, né, dívidas que ficaram aí e que tem aquele efeito bola de neve, em que os juros vai crescendo, a dívida vai aumentando e tem uma hora que a pessoa só não quer mais saber daquilo. Impressionante, né? E aqui, é uma coisa que pega, com a nossa autoestima. Né? Então, nesse momento, o nosso chamado é: vão lá, procurem, e a gente espera que tenha uma adesão muito grande. Daqui a pouco, algumas semanas, a gente começa a ter um balanço mais concreto da operação. Mas a gente quer aqui, eu vou falar em números, Claro. o que a gente está chamando hoje dessa etapa de renegociação bancária, a gente tem um potencial de até 50 bilhões de reais de renegociação de dívida. Então, é o que tem lá, um dado do próprio Banco Central, que até 50 bi que podem ser renegociados. Uhum. Isso é coisa pra caramba. É muito. Com esses quase 30 milhões de pessoas. Então, quanto mais gente procurar, melhor. Procurem, vão atrás do banco para ver a condição. E na etapa que vem depois, que é essa mais ampliada e focada na população de baixa renda, a gente vai ter uma operação com garantia. Então, vai ter uma garantia do governo, e que a gente imagina que deva dar conta aí do universo também de cerca de 50 bilhões de reais em dívidas. Então estamos falando aí, né, de quase 100 bi de um potencial. Agora isso depende também da adesão. Tá? Então por isso que é muito importante que todo mundo esteja, e acho que é fundamental esse espaço para a gente falar para as pessoas, você não perca essa oportunidade. Que a gente vê o tempo todo, né, tá aquela coisa ali, aquela dívida que está pesando, né, que a gente carrega junto. Então chegou a hora de ir lá bater na porta do banco e ver o que tem de oferta. É algo, realmente uma oportunidade única para essas pessoas poderem limpar esse nome. Muito obrigado à audiência que nós temos aqui pela Rádio Acústica, FM 97.7 e também pela RDC TV, conectando os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Claro, né, pelo YouTube, pelo Facebook, aí todo mundo, todo o Brasil pode acompanhar este esclarecimento, essa entrevista que a gente está fazendo com o Alexandre Ferreira, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. O que é o faixa 1? Quem é que está no faixa 1 hoje, Alexandre? A gente acabou, hoje o que tem é o faixa 2, que é a negociação bancária. Então ele veio antes do faixa 1, que é essa parte com os bancos. O faixa 1 veio um pouquinho depois. Então o faixa 2 é bancos. Então, de novo, acho que para o nosso ouvinte, para o telespectador, você que tem uma dívida com o banco, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, que está com o nome sujo, o nome negativado ali no cadastro de inadimplência, até o final de 2022, procure seu banco. Né? Se você tem essa condição e ganha até 20 mil reais por mês, vá lá, vá atrás do seu banco, entre no site, procure o gerente, vá no canal oficial do banco. Né? Então evite tentativa de fraude, não entre... Pode ter muita tentativa de golpe por WhatsApp. Evite também, isso, vá diretamente no banco, não tem intermediário nessa etapa. Vá lá, bata na porta do banco e pergunte que condição ele tem para te ofertar. Porque o banco também, a gente sabe que tem interesse em renegociar e o governo está incentivando e dando uma condição especial aqui. Então, hoje o foco é isso, é sistema financeiro, dívida com banco, dívida de cartão de crédito, um CDC, um cheque especial. Daqui a pouco, a gente expande, que aí entra as dívidas de distribuidora de energia, conta de luz, sim, conta de água atrasada, aí aquele carnê. Vai ser chamado de faixa 1. Essa é a faixa 1. Essa é a faixa 1. Então começou pela faixa 2. Começou pela faixa 2. Então o programa começou pela faixa 2 e ele vai chegar na faixa 1, que é a faixa mais ampla e focada na população de baixa renda. Então quando chegar na faixa 1, a gente vai ter um chamado muito grande, né, que acho que tem um desafio de comunicação, que a SECOM tem sido muito parceira e ajudado a gente aqui a pensar em soluções, de chamar esses milhões de pessoas para entrarem na plataforma do governo, lá no GovBR, onde quando elas entrarem, elas já vão conseguir ver o que está disponível de desconto. Então, esses credores vão ter entrado antes e operado ali para ver quem dá o maior lance de desconto. E a gente vai apresentar isso para as pessoas. E elas vão renegociar pela plataforma. Então eu sei que o foco hoje aqui, é muito importante que a gente fale primeiro dos bancos. Então, sim, você que está com a dívida no banco, procure o banco. Para o futuro, tem duas mensagens importantes. Né? Acho que inclusive aqui, pensando nos municípios e nos lojistas, né? Que é você que é comerciante, que é lojista, você que é credor, é muito importante que você entre no programa. E daqui a pouco o governo vai fazer um chamado para que esses credores entrem. Esses credores vão entrar
E aí eles vão dar os descontos nas dívidas e a gente vai apresentar isso para a população. Então, quando a população entrar, ela já vai conseguir ver o desconto e fazer ali a renegociação. Então, de forma que isso fique bem simples e bem intuitivo, né? Até quando as pessoas podem procurar o banco? Qual é o limite? Começou agora, então começou dia 17 de julho, agora segunda-feira dessa semana, e isso vai até o final do ano. Então, a Até renegociação... 31 de dezembro, no mínimo. Exatamente. Então, a previsão que a gente tem é de que isso vá até o final do ano, Sim. para poder rodar a renegociação. A gente recomenda que as pessoas vão atrás, procurem os bancos e se informem, porque os bancos já estão ofertando. A gente já sabe, já tem ouvido aí, né, do pessoal dos bancos dizendo que já estão operando e que isso, a procura, inclusive, aumentou. Aumentou bastante com o anúncio aqui do governo de que ia começar o desenrola. E a própria entrevista também, o conversa com o presidente Lula, destacando, vai virando uma grande gama de informação e as pessoas vão procurando. Exatamente. E aí o faixa 1 libera quando? A partir de setembro. Setembro. Então o faixa 1, ele tem esse trabalho de preparação, em que a gente chama os credores, a gente puxa todas as negativações que tem, então o cadastro que tem no sistema de proteção do crédito, a gente coloca isso no sistema, todos os credores, então eles entram lá, o banco, a companhia de água, a varejista, eles dão descontos em cima dessas dívidas, e aí a gente abre para a população, que vai entrar lá pelo sistema do governo, pelo GovBR, a partir de setembro, para consultar o que está disponível ali para renegociar, já com os descontos e tendo um desconto mínimo, que a gente vai estabelecer aqui também para cada um desses tipos de dívida, né? Você está ouvindo a Rádio Acústica pelo FM 97.7, nos assistindo pelos canais 24 e 524, também da RDC TV. Estamos conversando agora com Alexandre Ferreira, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Alexandre, com 70 milhões de endividados, me parece que o país precisa colocar a educação financeira como uma prioridade, né? O senhor, como um especialista, assim, por que o brasileiro está tão mergulhado em dívidas, na sua opinião? Olha, Voltaire, eu acho que é fundamental isso que você trouxe da educação financeira, e o Desenrola, ele é um programa emergencial de renegociação, mas que também tem no objetivo a educação, e que as pessoas tenham cada vez mais controle sobre a vida financeira delas. Isso não pode ser um tabu. Então, a gente tem que tratar com naturalidade de que a vida tem altos e baixos e a gente precisa se preparar. Então, eu acho que renegociar a dívida, ver que isso é possível, ter acesso a condições, ver os parcelamentos, ver as novas condições, isso é fundamental. E quando a gente tiver a plataforma, a gente também vai ter um curso e várias orientações sobre como preservar a sua organização financeira, como melhorar a sua organização. Porque, assim, não é à toa, e não é só por uma questão individual de cada um, que a gente está hoje com 70 milhões de pessoas negativadas, né? Tem muita gente que passou por dificuldade, que perdeu o emprego na pandemia, né? Que teve aí seu ganha-pão prejudicado e que, infelizmente, tem uma informação que uma parte considerável da dívida de cartão de crédito é com supermercado. Então é isso, a pessoa entrou no rotativo do cartão porque estava comprando comida, né, para sobreviver. Então é uma situação muito grave. Então a gente passou por uma situação sistêmica, Sim, de problema na economia, de pandemia, né, de um rescaldo que vem desse período, em que agora a gente está colocando o quê? Vamos recuperar isso, vamos recuperar essa dignidade, vamos recuperar essa condição. E junto com isso, por que não falar para as pessoas também de que, mesmo que você precise pegar um empréstimo, tem linhas de crédito, às vezes, muito melhores. Então o cartão de crédito é a mais cara de todas. Então não tem que se endividar, né? É muito ruim se endividar no cartão de crédito, porque os juros é altíssimo. Você tem outras linhas de crédito possíveis. Então o programa, ele também é um convite, um incentivo para que as pessoas olhem e vejam, opa, se eu precisar, né, como que eu estruturo, como eu organizo. E a gente vai ter essa iniciativa de educação financeira, que é fundamental aqui, que a gente entende que isso é uma matéria básica e que precisamos falar mais sobre precisamos falar muito mais sobre isso. Tabu, né? As pessoas têm que entender, colocar para fora, fazer cursos, tem que ser algo mais próximo, né? Exatamente. Hoje no YouTube tem boas dicas, né? Até nos canais oficiais as pessoas podem encontrar boas dicas também para cuidar melhor do seu próprio dinheiro.
Deixa eu aproveitar, Alexandre, esses primeiros 30 minutos que a gente vai ter contigo, por toda a tua experiência, capacidade técnica ali na Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, traduzindo assim para a população, né? Até para essa pessoa que está endividada, está atenta à nossa entrevista, que vai procurar uma instituição bancária, vai procurar um banco, para esse ouvinte, para esse telespectador, por que para o Alexandre, técnico da Secretaria de Reformas Econômicas, por que a reforma tributária é tão importante? Onde é que a reforma tributária atinge essa população? Porque me parece muitas vezes, né, que são utilizados termos tão técnicos e a própria tramitação política da reforma tributária vai afastando a pessoa do que de fato é a reforma tributária. Por que a reforma tributária também é importante para essas pessoas que a gente está dialogando nesse momento aqui no programa? Olha, Voltaire, eu acabo acompanhando, a gente brinca, né? Reformas econômicas, a gente pega todos os temas que não são a reforma tributária. Então, talvez uma conversa aqui que o Bernard Api e o time dele podem entrar em mais detalhe, mas acho que, assim, todos nós seguimos aqui uma diretriz do presidente Lula, que eu acho que é fundamental, que é colocar o pobre no orçamento, colocar o rico no imposto de renda. Né? Então, acho que é fundamental aqui para uma dimensão de redução de desigualdade, de reduzir burocracia e de facilitar a atividade econômica e a vida de todo mundo no país. Porque um sistema mais justo, né, um poder, né, um Estado com mais eficiência na arrecadação, ele ajuda a reduzir várias distorções que a gente tem. E distorções que cascateiam em várias áreas da economia e da nossa vida cotidiana. Então, o acesso a serviços públicos, o acesso a serviços públicos de qualidade, né, inclusive aqui a condição de você poder se estruturar e confiar que você está pagando o que é justo. Então, acho que essa dimensão de justiça distributiva, ela é muito fundamental. Né? E tem norteado a reforma tributária, acho que todo o nosso trabalho ali, né, enquanto técnicos, enquanto pessoas que estão pensando na formulação de programas, como desenrola. Né? Que tem essa dimensão de, precisamos parar e olhar quem mais precisa, tem muita gente endividada, então acho que assim, é muito importante que quem está ouvindo a gente, quem está nos assistindo e está nessa situação, olha, a gente sabe que é difícil, já viu gente próxima lidar com isso, é a hora, então é um chamado de que é a hora da gente olhar para essa questão. Vamos pegar as nossas dívidas e vamos aproveitar esse momento para resolver, para colocar a vida em dia, para se desenrolar. Então acho que essa é a essência, né? Porque a gente sabe como que isso atrapalha, como que isso atravanca, e isso pega na autoestima, e as pessoas têm problemas de autoestima, e de psicológicos estão relacionados a isso. Né? É impressionante mesmo. Alexandre Ferreira, assessor da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, participando deste primeiro momento aqui do nosso programa na Rádio Acústica, FM 97.7, também na RDC TV, nos canais 24 e 524, e também pelas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, explicando para toda a população o que é e como funciona o Desenrola, tirando as dúvidas de todas as pessoas que estão endividadas e que devem procurar os seus bancos, a sua instituição bancária, para poder, através deste programa do governo federal, fazer esta renegociação. Muitos ouvintes nos mandaram em outros programas aqui, Alexandre, estão com a sensação, e eu te pergunto se isso é uma sensação ou de fato é concreto, de que os produtos no supermercado estão mais baratos nos últimos 2, 3 meses. Isso é concreto? Isso é uma sensação? Como é que vocês estão observando isso também lá no Ministério da Fazenda, a questão dos preços no supermercado? Olha, acho que também esse foge aqui um pouco da minha especialidade ali como técnico da Secretaria de Reformas Econômicas, mas o que a gente vê é o seguinte, a gente tem um grande esforço do governo federal e do time, né, da área econômica em viabilizar esse momento, essa retomada de uma normalidade. Né? Então a gente viveu um período muito difícil do ponto de vista institucional, do ponto de vista de uma pandemia no país, então acho que as coisas estavam bagunçadas e agora a gente está colocando a casa de volta em ordem, né? Para a gente voltar aqui a ter uma normalidade, e acho que isso passa por todas as áreas da nossa vida, e acho que a gente começa a ver efeitos disso, né? Uma retomada da confiança das pessoas, um pouco
isso de andar de cabeça erguida e ter essa confiança de que estamos caminhando para o melhor. Então, acho que essa sensação e isso de conseguir passar e fomentar e puxar é muito fundamental. Eu acho que isso passa por todas as áreas que a gente tem acompanhado, trabalhado, e por desenho de programas como o caso do Desenrola, em que a gente está aqui, né, viabilizando, isso, pessoas estavam se endividando para comer. É uma coisa muito cruel, é muito dura. Então, por isso que o governo está entrando nesse momento, né? Está entrando aqui para dar esse suporte, né, Voltaire? Fundamental isso. Esse momento em que o programa começa a rodar, ele é muito importante porque a gente pega da metade do ano em diante e prepara, inclusive, as pessoas, né, para recuperar a sua capacidade de consumo perto aí do final do ano. Então, a gente sabe como isso é importante para o comércio também. Né, para os lojistas e isso movimenta o comércio local nos municípios. Então é fundamental e que isso venha de forma sustentável. Então acho que educação financeira, saúde financeira e organização, então levar assim, estamos olhando aqui para uma situação emergencial, mas também dando ferramentas e querendo que isso sirva como uma virada de página para que a gente leve a educação financeira a sério. Para que a gente olhe na hora que a gente está entrando no aplicativo do banco, né, contratando um produto novo, vendo o que é um cheque especial, o que é um cartão de crédito, será que tem outra alternativa, será que isso é o melhor para aquele momento? Então é muito importante que esse processo também sirva para esse planejamento. Não entende, não compreende o processo, né, toda a burocracia bancária que precisava fazer, aquilo ali acabava afastando também a pessoa de buscar uma solução, né? Tem outra, assim, que a gente sabe que os bancos, né, os credores precisam ir atrás da pessoa para lembrar que ela tem que pagar, mas é muito chato também a pessoa ficar recebendo ligação, SMS, cobrança. Então, assim, tem uma hora que a pessoa ela quer só se fechar. Isso. Não quer mais saber. Não quer mais saber, falar, esquece. Então, assim, você que está nessa situação também, olha pro Desenrola e vão aproveitar esse momento para se reorganizar. Só para esclarecer na parte dos credores ali, que eu fiquei com uma dúvida, acho que para esclarecer também para os nossos ouvintes da Rádio Acústica, nossos telespectadores da RDC TV. Quem é que pode participar como credor no Desenrola Brasil? Qualquer credor. Qualquer credor que faça negativação. Então, hoje, são os bancos, são dívidas do sistema bancário. Mais para frente vão ser os bancos e qualquer credor. Aí depende do credor entrar. Então, pode ser a concessionária do serviço de água. Uma distribuidora de energia elétrica, uma varejista, um lojista que faz negativação, ele poderá entrar. Agora, esse pessoal, é importante que eles fiquem ligados. Então, você que está nessa situação, que tem uma empresa, que é credor, fique atento, porque daqui a pouco o governo federal vai te chamar para colocar a sua empresa na plataforma. E sem isso, você não consegue participar, e sem isso a pessoa... Ela vai saber que ela tem uma dívida, mas que o credor não entrou no programa. Então, o credor, por favor, entre no programa. O credor, ele vai ter que entrar em algum sistema, algum cadastro do gov.br. A gente vai chamar o credor, ele vai entrar, a gente vai fazer um chamamento. Entendi. A gente já tem conversado com as associações, com o pessoal das varejistas, com os bancos grandes, com as fintechs, com as distribuidoras de energia, a companhia de água. Então, todos esses grupos a gente vem falando aí desde o começo do ano. E daqui a pouco vai chegar a hora em que eles vão ser chamados a entrar no programa. E aí é isso. Hoje a gente está, né, tô começando. Então você aqui, acho que reforçando aqui um recado pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador. Você que tem a renda de até 20 mil reais, tem uma dívida negativada até o final de 2022 com o banco, procure seu banco e veja a condição que está lá. Mais para frente a gente vai ampliar isso, vai ser focado na população de mais baixa renda e vão entrar mais segmentos. E aí acho que a gente pode explicar também em maiores detalhes, né, um pouquinho mais adiante. Mas hoje é fundamental e acho que assim, tá lançado, tá em operação já o Desenrola e a gente acho que está aqui para explicar e para chamar a população para participar, porque, né, o programa ali também ele não vai se fazer só, então dependemos aí da adesão das pessoas. Eu estava conversando com o ministro Pimenta, vai entrar uma série de comerciais também populares, com coreografias no TikTok, no Kawaii, no Facebook, do Desenrola, que vai aproximar da população brasileira, sabe? E nos próximos dias a população já vai poder verificar. Nós tivemos aqui no primeiro bloco o Alexandre Ferreira, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda,
E fazer um agradecimento especial aos ouvintes e telespectadores do Rio Grande do Sul, que esse é um programa com muita amplitude, muita audiência lá no Rio Grande do Sul, um dos estados brasileiros, mas claro, vai estar no YouTube, no Facebook para todo o Brasil, os recortes também vão estar pelas redes sociais. Te agradecer e também pedir tuas considerações finais aqui nesta tua participação aqui no nosso programa na Acústica e na RDC TV. Voltaire, muito obrigado pelo convite, pela presença. Acho que é um prazer estar aqui, poder explicar um pouquinho mais do Desenrola, que foi lançado agora no dia 17 de julho. Tem muita coisa do programa que vai acontecer até o final do ano, mas é fundamental que, e aqui falando aqui com os ouvintes, com os telespectadores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, que fiquem atentos e hoje procurem os canais dos bancos. E mais para frente, o governo vai também aqui lançar a plataforma para renegociação. Então hoje é isso, acho que é um chamado de venham fazer parte, chegou a hora da gente se reorganizar financeiramente e virar a página em relação a essa situação financeira e a esse momento de dificuldade para muita gente, né? Então bora desenrolar. Vamos desenrolar, é um momento de reconstrução realmente aí da sociedade brasileira. Nós vamos agora a um rápido intervalo aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, aqui no nosso Uninho Evidência, junto com o radar aqui dos municípios, um oferecimento de Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria, Instituto Masper, e você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no Revista em Evidência, no Instagram, @Revista em Evidência, você pode se inscrever por lá. Rápido intervalo e a gente já volta. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o nosso programa, agora direto de Brasília, é isso mesmo, estamos com um estúdio novo aqui em Brasília, com os nossos entrevistados, com os nossos convidados. Você pode nos seguir também no Instagram. No Instagram você nos segue lá, é @voltaire.santos, @voltaire.santos. Por lá a gente vai interagindo, vai batendo papo, conversando, sugestões de pautas. Tivemos aí no primeiro bloco o Alexandre Ferreira, lá da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, aqui em Brasília, explicando todos os detalhes. Olha, muito interessante a entrevista do Desenrola, como funciona o Desenrola, quem pode participar, quais as dívidas podem ser renegociadas, o que é preciso no cadastro, por onde ocorrem as negociações, quem garante o pagamento das dívidas, quem é o público-alvo do Desenrola Brasil, como é realizado o cadastro. Tudo isso a gente teve no nosso primeiro bloco, explicando para você, e é sempre algo muito bom realmente de fazer este ajuste. Então a gente agradece ao Alexandre. E agora temos a honra de receber o secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Maneco Assen, que vai ter uma participação frequente aqui nesse programa da Rádio Acústica e também da RDC TV. Nós convidamos o Maneco para ser nosso comentarista e sempre vai participar dos nossos debates. E agora o Maneco está aqui conosco, Maneco. Eu já vou aproveitar o link aqui, antes do teu boa noite, que estava bom o papo, porque o João Luiz está desconcertado, está insatisfeito com a venda da Corsã. E o Maneco, como presidente da FAMURS, fez uma das grandes batalhas pela Corsã, pelos funcionários da Corsã e também pela não privatização, que ainda está esse imbróglio. Maneco Assen, boa noite, seja bem-vindo à RDC TV e à Rádio Acústica aqui no nosso programa, agora aqui em Brasília, né, Maneco? Boa noite, Voltaire, boa noite,
Sempre deputado, conselheiro, prefeito de São Luís, prazer estar aqui junto contigo também. Primeiro, voltar a te parabenizar a Rádio Acústica pela iniciativa de fazer este programa direto aqui de Brasília e, obviamente, com um olhar todo especial para o Rio Grande do Sul. É fundamental que a gente possa debater os temas do Estado, ligados aqui com os temas do governo federal e, obviamente, com isso também levar informação para a região da Costa Doce, para a região metropolitana e para toda a audiência da Rádio Acústica e da RDC TV. Tu tiveste uma lembrança boa por ter sido presidente da FAMURS, mas ruim pelo período em que estivemos à frente aí da entidade que congrega os 497 municípios do estado, né? Primeiro porque era o período de pandemia e, portanto, o pior período das nossas vidas aí, né? E segundo, porque tu citaste bem, também foi naquele período que, surpreendentemente, de uma hora para outra, sem nunca ninguém ter cogitado, o governador anunciou, me lembro como se fosse hoje, num vídeo, a privatização da Corsã. Pegou todos os prefeitos e prefeitos do Rio Grande do Sul de surpresa, pegou a sociedade gaúcha de surpresa, né? E nós, naquela oportunidade, pela FAMURS, mesmo com a pandemia, enfim, com todas as limitações que o período nos obrigava, nós fizemos um bom debate sobre este tema, né? Foram 4 ou 5 lives, reuniões que a gente fez, organizadas pela FAMURS, levando o presidente da Corsã, secretários de Estado, pessoas especialistas neste tema, favoráveis e contrários, ex-presidentes da Corsã, favoráveis e contrários à privatização. Enfim, fizemos um amplo debate transparente sobre o tema e talvez tenha sido a única vez que este tema foi debatido, que foi na pré-venda, né? Justamente já ali aventando questões que agora, infelizmente, se tornaram concretas. Porque antes, na minha opinião, né, antes da gente discutir se a venda da Corsã é positiva ou negativa, antes disso, tem algumas preliminares que, na minha opinião, são fundamentais e que não foram realizadas. E que são preceitos básicos de qualquer negócio. Quando tu, Voltaire, vai vender uma coisa, teu carro, vai vender teu apartamento, teu telefone, não importa, qual é a primeira coisa que tu faz? É avaliar e ver qual é o preço que o teu bem vale para poder vender. Esse é o primeiro ponto. Sim. Todo mundo faz isso. E normalmente todo mundo também coloca o valor um pouquinho a mais para poder negociar depois, né, João? Isso é normal, mas tu avalia. Ninguém vende algo, ninguém dá de presente. Então esse é o primeiro ponto. Até hoje ninguém sabe como a Corsã foi avaliada. E obviamente, na minha opinião e de muita gente, ela foi subavaliada, né? Muito mal avaliada, o quanto vale uma companhia que presta serviço em 317 municípios do Rio Grande do Sul. Fazendo um cálculo simples, né? Lá em Taquari, a minha cidade, uma cidade pequena para média, 26 mil habitantes, 27 mil habitantes. A Corsã tem um escritório no centro da cidade, tem uma estação de tratamento, tem uma estação de bombeamento na beira do rio, tem caixas d'água com estrutura de concreto, aquela. Só isto, assim, mas muito por baixo, só isso vale 5 milhões. Muito por baixo. Quanto vale o patrimônio da Corsã em Porto Alegre, nas grandes cidades? Então, se fizer uma média rápida aí, 3 a 4 milhões por cidade, multiplica por 317, quanto que dá? Já deu o preço da Corsã. Já deu o preço que ela foi vendida, João Luiz, pelo patrimônio. E nós não estamos contando os canos que estão embaixo da terra, não estamos contando veículo, não estamos contando maquinário, nada. Estou fazendo uma estimativa pelo patrimônio terreno e prédio. E aí tu agrega isso, toda a história da Corsã, o know-how, vender, prestar um serviço público, né? Porque tu vender água, vender luz, vender gás, isso é o negócio que todo mundo quer. Botar um pedágio, porque o consumidor não escolhe, ele é obrigado a se sujeitar a consumir. E, inclusive, o consumidor não escolhe o preço, porque não tem concorrência, é um negócio único, né? Luz, água, é um negócio único. Então, essa série de preliminares, e poderia citar outras aqui, porque não há ainda nem clareza de quais os investimentos em cada município, qual é o plano de expansão, né? Qual é o compromisso da companhia com cada município desses 317, enfim. Então, acho que foi um mau negócio para o Rio Grande do Sul. E volto a dizer, eu nem cheguei a adentrar no mérito se eu sou a favor ou contra a venda.
A pessoa que é favorável à venda, ela primeiramente, uma venda tem que ser bem feita. E nem este requisito foi cumprido neste caso da Corsan. Então, para mim, na minha opinião pessoal, no Maneco que foi prefeito, presidente da FAMURS, cidadão, é um péssimo negócio para o Rio Grande do Sul, é um péssimo negócio para o cidadão e cidadã gaúcha, é um péssimo negócio para os 317 municípios que não sabem o que vai acontecer. E é um péssimo negócio para o governo do estado também, que obviamente vai injetar no seu caixa 1 bilhão, tá bem, vai injetar. Quanto tempo vai levar para gastar? 1 ano? 1 ano e um pouquinho, João Luiz? Né? E depois? E depois? Resolveu a solução do estado? Resolveu o problema do carro? Não. Então, enfim, né? Eu, assim, com dor no coração, que eu vejo esse processo se concretizar e da maneira com que ele está sendo concretizado. Maneco Assen, secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, aqui na Rádio Acústica, no FM 97.7 e na RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Maneco, o ouvinte da Acústica, durante muito tempo ficou habituado a te ouvir na quarta-feira, na segunda-feira, nos nossos programas por lá. Agora tem esse retorno e eu acho que cabe uma explicação para o ouvinte dessa reviravolta que teve positiva na tua vida. O Maneco se candidatou a deputado estadual, prefeito 8 anos de Taquari, foi presidente da FAMURS e logo veio a eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E fizeste uma excelente votação, né, Maneco? A tua votação ali de 35 mil votos, ela é uma votação superior a muitos deputados que hoje ocupam uma cadeira na Assembleia. 19, se eu não estou enganado. A 19 deputados. Se eu não estou enganado. Só para pegar um exemplo da região da Costa Doce, o Maneco fez 35 mil votos, o Marcos Vinícius, que é deputado do Progressista, fez 32, fez menos votos, mas é deputado. Aí pelo coeficiente eleitoral, que muita gente não compreende bem. Mas, Maneco, eu acho que nessa votação e por todo o teu trabalho, o senhor está ocupando um espaço que pode ajudar até mais que um deputado estadual, né? Porque hoje o Maneco, o ministro Pimenta, ocupam espaços de liberação de recursos e de poder ajudar na articulação política aos ministérios colocarem recursos para os gaúchos, que é um espaço no Executivo, no Palácio do Planalto, mais forte que os deputados federais. Como é que foi toda essa reviravolta, a vida em Brasília, e explica um pouco para o nosso ouvinte, que estava habituado a te ouvir toda semana, essa tua nova função atual, agora como secretário de Comunicação Institucional no Palácio do Planalto. Eu tive o prazer, Voltaire, e o orgulho de ter sido convidado pelo presidente Lula, pelo ministro Paulo Pimenta, no mês de dezembro do ano passado, logo após o ministro Paulo Pimenta ser confirmado como ministro da SECOM, de ter o convite de vir para Brasília, né? E vim pela missão. Tá? Um convite do presidente, um convite do ministro, a gente não discute para quem está nesse meio, né? E ainda mais neste novo momento, o presidente Lula iniciando o seu 3º mandato, depois do governo desastroso que nós tivemos, né, anterior. Então eu vim para Brasília sem ainda saber bem qual era a minha função. Sabia que o papel era colaborar nesse novo período, né? E aí o ministro Paulo Pimenta, aqui em Brasília, já detalhou um pouco mais o cargo que eu iria ocupar como secretário nacional, que é um cargo importantíssimo na hierarquia da República, no Palácio do Planalto, né? Na governança ali do presidente. E isso, obviamente, aumentou ainda mais a responsabilidade, né? Se aquela tristeza natural de não ter me elegido por tão pouco, apesar de saber das dificuldades de se eleger deputado numa primeira eleição, vindo de cidade pequena, mas foi substituída pela alegria e pelo orgulho de estar nesse momento do país junto ao governo federal e podendo dar a nossa parcela de contribuição para que o Brasil possa entrar num novo momento, como já está entrando. Depois, como eu disse, de um período muito ruim que nós vivemos nos últimos anos, a gente já encontrando de volta o país no caminho certo, né? E a cada dia que passa, desde o dia 2 de janeiro, que foi nosso primeiro dia de trabalho depois da posse, a cada dia eu me sinto mais orgulhoso e mais feliz porque
O trabalho que a gente tem feito junto ao ministro Paulo Pimenta e toda a equipe, ele tem colaborado não só na comunicação direta com a sociedade, que é algo muito difícil de fazer, tu sabe bem disso, jornalista. O João Luiz também tem experiência na polícia, sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente conseguir comunicar com as pessoas. E ainda mais num período, né, como esse de pulverização dos instrumentos de comunicação, né? O presidente Lula mesmo, quando foi presidente a primeira vez, lá no início dos anos 2000, só existia jornal, rádio e televisão. Isso. E pouquíssimas opções. Então, teoricamente, a comunicação era mais fácil, porque tu falava com menos, né, com menos produtos. Menos canais. Para poder levar informação. Agora não. Qualquer um de nós hoje é uma fonte de informação nas suas redes sociais, né? Com um vídeo que viraliza, com uma postagem que alcança muita gente. Então é um desafio no dia a dia tu conseguir comunicar e comunicar com responsabilidade, recuperar a credibilidade da comunicação do governo. Que não é demais lembrar aqui que nós tivemos no período recente campanha, lideranças do governo contra a vacinação, por exemplo. Para citar um exemplo só. Podia citar vários outros. Né? E para além da comunicação direta com o cidadão, também poder colaborar no dia a dia do governo. Na organização, nos eventos, na estratégia, enfim, ajudar a construir as políticas públicas que agora estão, aos poucos, porque são apenas 6 meses, começando a chegar nos municípios e nas pessoas, né? O que só me dá a convicção e a certeza de que só vai melhorar, as notícias boas vão aumentar e a gente vai ter muitas alegrias ainda para poder comentar aqui no teu programa. E no cenário político, né, João Luiz Vargas e Maneco Hassen, nós temos um cenário bem definido também de continuidade, né? Porque tivemos o ex-presidente Bolsonaro que ficou inelegível, né? Por um dos seus atos e tá fora do jogo agora, né, Maneco? Tá fora da disputa. Ou seja, o dito bolsonarismo, ele vai deixar de existir na figura do ex-presidente Bolsonaro, porque não pode mais disputar uma eleição. Voltaire, o que eu tenho dito é o seguinte, sobre este tema. Né? Até coloco aqui para ouvir também a opinião e a experiência do João Luiz. Os últimos 4 anos foi de um governo que não tinha conteúdo. Todo santo dia era uma polêmica, era uma briga, era uma disputa, era uma perseguição, algo nesse sentido. Não tinha conteúdo. Nós passamos 4 anos sem discutir políticas públicas. E aí não é as que eu acho melhor, é qualquer uma. É qualquer uma. Qual era a política do governo passado para a área da saúde? Qual era a política para a área da educação? Qual era? Não tinha política. O Rio Grande do Sul, nosso estado, qual é a obra que iniciou e terminou no governo passado? Nós agora estamos aqui trabalhando junto com os ministérios ali para terminar a obra que nós iniciamos no governo da Dilma, da presidenta Dilma. E ficou o tempo todo sem recurso. Eu fui prefeito com a presidenta Dilma, com o ex-presidente Temer, com o ex-presidente Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro foi só emenda e orçamento secreto. Não tinha mais programa e projeto. Só tinha para pedir dinheiro para os deputados, João Luiz. O problema não é pedir para o deputado, o problema é pedir só para o deputado. Né? O problema é pedir só. E tem que estar no conjunto. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, na minha opinião, este tipo de política representada pelo ex-presidente Bolsonaro não se sustenta num debate de conteúdo. E eles vão ter que enfrentar o debate de conteúdo agora no nosso governo. Já estão enfrentando. Eles vão ter que debater o Mais Médicos, eles vão ter que debater o Brasil Sorridente, eles vão ter que debater a farmácia popular, vão ter que debater o Minha Casa Minha Vida, vão ter que debater a economia, a reforma tributária, vão ter que debater o marco fiscal. Desenrola. E por aí vai. E aí eu quero ver debater no conteúdo. Sem fazer griteiro, sem fazer fase pronta, sem ficar acusando o colega de qualquer coisa, sem criar fake news. Eu quero ver debater no conteúdo. E se a gente observar, nesses 6 meses que passaram, eles já enfrentaram muita dificuldade. Qual foi o debate que eles fizeram na reforma tributária? Sumiram. Qual foi o debate que fizeram no marco fiscal? Sumiram. Qual é o debate no Minha Casa Minha Vida e nas políticas de saúde que o governo está... Sumiram. Então,
Agora o debate vai ter que ser de conteúdo, projeto de país, que era o que sempre tinha. Foi, desde a redemocratização, situação e oposição debateram projetos de país com as suas qualidades e com os seus defeitos. Né? O presidente Fernando Henrique, como é que o PT fazia oposição? Debatendo conteúdo. O que era o Fora FMI, João Luiz? Um debate de conteúdo. Né? Um governo que pegava empréstimo do exterior e um partido de oposição que dizia que aquele não era o caminho. Isso é debate de conteúdo. E depois, com o presidente Lula no governo, o que a oposição do PSDB fazia? A mesma coisa. O central era o debate de conteúdo. E nos últimos 4 anos não se teve. E agora vai ter. E aí eu quero ver como é que eles vão se comportar. Tem secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira na Acústica e até o próximo sábado na RDC TV. Agradecer e parabenizar, Voltaire, a Rádio Acústica aí por essa experiência aqui em Brasília, né? Fundamental colocar essa extensão da rádio aqui, que já tinha uma correspondente, se eu não estou enganado, né? Uma repórter aqui em Brasília também, agora... A Márcia. Agora fixa aqui um estúdio também, começa a apresentar programas daqui, vai expandindo os horizontes da rádio e junto com os horizontes da rádio, expandindo também o Rio Grande do Sul e a possibilidade das lideranças gaúchas cada vez mais se entrosarem com as lideranças do país, que obviamente transitam aqui em Brasília, e a gente poder debater os temas importantes do momento do Rio Grande do Sul, do Brasil. Isso só traz crescimento para a gente e informação para o ouvinte, para o telespectador da Rádio Acústica e da RDC TV. Parabéns e obrigado pelo convite de poder estar aqui junto com vocês. Muito obrigado a todos os telespectadores dos canais 24 e 524 da NET. Obrigado a você que nos acompanhou pela Evidência na TV. Em nome de Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria Instituto Masper. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal Revista em Evidência no Instagram, @Revista em Evidência. Nós voltamos no próximo sábado à noite com novas atrações aqui nos canais 24 e 524 da NET. A todos uma boa noite e esse programa, claro que ele segue no YouTube, no canal da Revista em Evidência, com o Radar dos Municípios, na Acústica, com a Revista em Evidência aqui na RDC TV. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Olá, pessoal. Hoje, numa sessão aqui, onde estávamos tirando algumas fotos, e o nosso grande fotógrafo aqui nos posicionando, alguém me pediu: Matana, qual é o teu melhor lado? A minha resposta foi objetiva: o meu lado melhor é o meu lado de dentro. Enquanto nós vivemos uma época de mídias, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, onde as pessoas valorizam muito a beleza, o lado externo, nós esquecemos muito o lado interno das pessoas. Mas o que isso tem a ver com economia? Tem a ver que muitas vezes, quando a gente vai buscar um profissional, contratar alguém, a gente se baseia muito nas aparências. Tá? Então eu pego um currículo de alguém lá, olho a foto, o cara tá bonitaço, tá de terno, gravatinha, ou a pessoa tá com o seu terninho, a mulher, e nós nos admiramos por aquela aparência. Aparência é o lado de fora. Aparência é o rótulo da cerveja, o rótulo do refrigerante, o rótulo do pacote de bolacha, seja do que for. E muitas vezes, como dizem, a gente come com os olhos. Mas para uma empresa,
para a economia, não se pode comer com os olhos. Nós temos que usar sabedoria. Nós precisamos buscar dentro das pessoas o que elas têm de melhor para nos oferecer. E a roupa, a forma como a pessoa se veste, não representa nenhum conhecimento, não representa dignidade, honestidade, competência, conhecimento. O conhecimento a gente só vai buscar entrevistando a pessoa. Sentando ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Quanto mais tempo nós tivermos com um profissional que for contratado, melhor ele vai ser avaliado. Depois dessa avaliação, é necessário dar oportunidade para as pessoas. Dar um tempo para que a pessoa diga ao que veio. Tá? Então, jamais na sua empresa contrate alguém pela aparência. Aparência, até porque é passageiro, né? Com o passar do tempo, as coisas mudam. Bonitinho, qualquer um pode se vestir. Mas conhecimento, sabedoria, dedicação, honestidade, integridade, essa a gente só conhece olhando a pessoa por dentro. Fica a dica, sou Milton Matana para o Evidência na TV. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.